Jesus possa estar conosco nesse tema que me traz muita alegria, né? O tema de hoje, ele enche o meu coração. Quando a Leide falou sobre ele, na hora eu fiquei muito feliz. É um tema que me emociona tanto, que é a evangelização da criança, né? Um tema pouco explorado no sentido de ter produções em face dos outros temas espíritas, mas não menos importante, né? Nem um pouco menos importante. Então a gente vai iniciar hoje falando sobre alguns elementos que a gente vai, são elementos de evangelização que a gente vai trazer aqui hoje para conversar a respeito disso. A evangelização da criança é um tema que me toca muito, porque foi um convite que veio, um convite de Jesus, né? Que veio através de pessoas num momento bastante peculiar da nossa vida, né? Que foi justamente quando o meu filho mais novo tinha 1 ano e pouco, não. 1 ano a gente começou a frequentar a evangelização efetivamente, e quando ele fez os 3 anos veio esse convite, essa missão tão maravilhosa, que na verdade muito mais me ensina, né? Muito mais me convida ao estudo. E veio no momento para consolidar sentimentos de família, de busca de união, de melhorias como mãe e como pessoa, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar hoje e que é fundamental a gente ter em mente, não perder de mira, é quem são as crianças que chegam para a evangelização? O que é essa infância? O que são essas crianças, né? E as crianças, sabidamente, elas são espíritos milenares. Às vezes, é um espírito que é muito mais antigo que o meu, muito mais amadurecido que o meu, muito mais evoluído que o meu. Eu estou falando como meu, como mãe, e como as mães que estão aqui, né? Então, às vezes, esse espírito que vem, ele está muito à frente. Ele vem para aprender, na condição de filho, aquilo que ele precisa melhorar. Mas ele também vem para me ensinar. E em certas ocasiões, a criança ela vem muito mais para ensinar do que para efetivamente aprender. É interessante a gente pensar também que a infância, ao longo da história, ela tem várias concepções, né? Por muito tempo, a criança ela foi vista como um adulto em miniatura. Por muito tempo, a infância foi negligenciada e oprimida. Por muito tempo, as crianças deveriam ficar caladas, né? Quando os adultos falavam. E por muito tempo, as crianças não tinham as suas verdadeiras vontades expressas e compreendidas. Então, a gente passa aí por várias acepções de infância do pequeno adulto, de infância oprimida, de infância negligenciada ou não vista, para hoje uma noção de criança que é efetivamente enxergada, ouvida e vista. O fato de não se ter limite, às vezes, em relação a isso, de não se colocar um limite e essa criança acabar crescendo demais, às vezes, além dos pais, é uma outra questão que a gente não vai se aprofundar aqui. Então, hoje a gente tem efetivamente um protagonismo infantil, né? Essa criança ela assume um lugar na sociedade, ela assume um espaço na família e ela tem vez e tem voz. Então, você tem uma superação de um modelo que é totalmente vertical de educação, quem manda e quem obedece, para a figura do pai e da mãe,
e da criança que interage nesse ambiente familiar. E a primeiro questionamento a partir dessa reflexão é: nós estamos explorando efetivamente essa criança em todas as suas potencialidades? Nós vimos na palestra da semana passada, né, sobre a nova geração, que nós temos aí chegando na vida terrena espíritos avançados, espíritos rápidos, perspicazes, espíritos que muitas vezes nos fazem questionar nossa própria infância, né? Às vezes você vê uma criança hoje de 2, 3 anos, 4 anos, e você fala, nossa, eu com 4 anos, com 5 anos, eu era um bocó, né? Eu era sonso, vamos dizer assim. Isso eu já ouvi, eu já falei também. E hoje não, as crianças com 4, 5 anos, elas já entendem, inclusive, que elas existem no mundo e que elas coexistem, né? Elas existem com o próximo. Inclusive essa noção de solidariedade, que hoje a criança tem muito mais apurada, de humanidade, muito mais apurada do que nós tínhamos. Por isso que hoje, por exemplo, a gente tem o bullying aí sendo questionado, e eu ouço muitas pessoas falando, ah, mas na minha época a gente chamava o colega disso, disso, a gente se tratava assim. Mas hoje em dia não se aceita, por quê? Porque a própria criança questiona. É correto tratar o outro assim, né? Então, essa noção de solidariedade e humanidade, ela é muito mais acentuada nessa criança de hoje. E qual é essa visão espírita das crianças, né? O que dizem os ensinamentos, e para deixar bem contextualizado aqui, a gente usou basicamente o Livro dos Espíritos e o documento orientativo de evangelização da infância, que ele é um documento orientativo para os evangelizadores, mas ele tem bases familiares bastante fortes que a gente tem que trabalhar, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele diz ali que o corpo de uma criança, às vezes, abriga um espírito extremamente evoluído, né? E que a criança e o pouco desenvolvimento dos seus órgãos é justamente uma estratégia da espiritualidade de permitir que ela vá se readequando à vida terrena. Então, acredito que muitos aqui já tenham, né, lido a respeito disso, que ali por volta entre 5 a 7 anos de idade é que a criança efetivamente vai ser o espírito, a pessoa que ela é, e antes disso ela ainda estaria num processo de readequação, né? Porque a gente sabe que entre uma encarnação e outra, a gente tem ali a erraticidade, né? Que é quando o espírito está nessa transição de uma encarnação para outra. Quando ele é concebido, a gente às vezes negligencia, né, o processo da concepção, mas o processo da concepção ele é um processo de aceitação dos pais em receber aquele filho e do filho em reencarnar com aqueles pais, para justamente ele evoluir naquilo que ele precisa, né? Por isso que a gente sempre vai repetir que a gente tem a família que a gente merece ter, que a gente precisa ter, né? Então, esse processo de retomada ao corpo material, a criança ela vai passar por uma adequação ali, uma readequação à matéria até os 7 anos de idade. Por isso que a gente fala, né? Quem tem filho fala que a criança ela passa por uma mudança muito profunda com 7 anos de vida e depois na adolescência, né? Isso não é casual, isso aí a própria espiritualidade ela nos ensina e ela já nos sinaliza que isso aconteceria. Então, a criança ela precisa desse processo de readequação, por isso que os instintos são mais acentuados, mas a inteligência, os órgãos da inteligência são mais reduzidos. E também a questão da doçura da criança, né? Quem que não dá uma risadinha quando vê um bebê, né? A gente vê o bebê, a gente sente até o cheirinho dele no nariz, né? Dá vontade de cheirar, dá vontade de apertar. Então, vocês imaginem aí um grande genocida, né? Vamos dar o exemplo, o Hitler, né? Ele foi bebê. Ele foi um bebê fofo. Ele foi um bebê lindo, né? E teve as questões dele. E por que essa doçura que é peculiar das crianças? Justamente para isso, para que a gente já não reconheça de plano algumas
fragilidades que o espírito traz e, às vezes, alguma desavença que ele já teve no passado com aqueles que o recebem. Não é raro que um inimigo ou um espírito antipático venha como nosso filho, para que a gente possa fazer o resgate necessário. Então, essa doçura ela é essencial para que a gente se aproxime dessa criança. Isso é o próprio livro dos Espíritos que diz, né? Então, a criança ela precisa se ajustar, ela precisa dessa doçura para ela se aproximar dessa família que a recebe, né? E ela vai passar, sim, por transformações em algumas fases da vida dela, como todos nós já passamos e continuamos a passar. E daí é necessário a gente entender por que então evangelizar essa criança, né? Qual é a finalidade? E daí a gente vai terminar justamente com esse questionamento: por que é um ato de amor? Por que é um presente de amor? A primeira questão é que evangelizar, que é levar o evangelho, é levar a boa nova, é levar os ensinamentos divinos, é uma possibilidade que a gente oferece de autoaprimoramento, né? Então, a gente oportuniza que esse espírito, ele se autoaprimore, ele se melhore, ele se aperfeiçoe. Aí a gente vai dizer, horas, mas e se ele é mais evoluído do que eu? Mesmo sendo mais evoluído, as questões que ele precisou trazer para essa encarnação, sou eu que, como pai e mãe, num primeiro momento, vou conduzir e vou auxiliar, né? Então, ele tem questões para serem ainda trabalhadas e para que ele possa evoluir. É, Num segundo momento, a evangelização ela é fundamental para aproximar a criança dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos de Cristo, né? Então, a gente ensina a escovar os dentes, a gente ensina a tomar banho, a gente tem que ensinar o evangelho, né? É, Falando aí de uma questão mais séria, vamos dizer assim, a evangelização tem também um caráter preventivo, né? Prevenir que alguns atalhos na vida sejam criados. A gente sabe muito bem que o mundo ele é cheio de tentações, né? Cheio de provações, e a evangelização ela tem esse papel de prevenir que às vezes, querendo encurtar algum caminho de evolução, querendo pegar alguns atalhos, esse espírito aí ele se perca em algum momento e atrase aí o processo de evolução dele, né? E, por fim, a evangelização ela é um chamado ao trabalho, que é justamente a leitura que a Luísa fez. Né? Ela é um convite ao trabalho, a colocar a mão no trabalho do bem. A gente entender, e isso é uma questão muito atual, né, pessoal? A gente entender que não somos o centro do mundo, né? Eu sempre falo isso em relação aos meus filhos, quando alguém pergunta, né? O que você mais queria que eles aprendessem? Eu queria que eles aprendessem que o mundo não gira em torno deles, né? Isso é fundamental, porque quando você tem a percepção, você entende que você coexiste e que o próximo ele depende também de você, e isso é um convite ao trabalho, né? E daí vamos entrar já na parte operacional, né? Quem evangeliza? Quem leva o evangelho? É o evangelizador do centro? A obrigação é só nossa, a responsabilidade é só nossa, a missão é só nossa? Não. Essa missão ela começa no âmbito da nossa escola, a nossa primeira escola, que é o lar, né? A evangelização é uma obrigação dos pais. E quando a gente fala obrigação, é o quê? É sentar para estudar o evangelho, é o culto no lar, conjunto. A evangelização ela vai ter duas vertentes básicas. A evangelização doméstica, que é a do lar, que é a nossa primeira escola, né? Então não adianta eu pegar a minha criança toda semana, levar para o centro e chegar em casa eu não colocar absolutamente nada em prática e achar que é responsabilidade do centro espírita ou da igreja ou de qualquer outra instituição religiosa, porque aqui a gente não está falando
de uma instituição específica, né? Mas e achar que a obrigação é deles. Não, é igual escola, né? A escola ensina, mas quem tem que auxiliar o meu filho na tarefa em casa sou eu, né? Quem tem que incentivar o meu filho a ler sou eu. E a evangelização, ela começa dentro do lar, né? Ela começa como? A partir da concepção de que, sim, os pais estão no comando desse processo. A liderança nesse processo são os pais dentro de casa. Os pais ou os responsáveis, né? Numa concepção de que a família não é só aquela nuclear pai e mãe, mas quem seja responsável pela criação dessa criança, sejam os avós, os tios, os padrinhos, mas enfim, aquele que seja responsável, ele deve sim levar o evangelho. E levar como? Através do estudo? Através do estudo, o evangelho no lar, ele é fundamental, né? O culto no lar é fundamental. Mas ainda mais fundamental ainda é o exemplo, né? É a vivência, é experienciar esse evangelho dentro de casa, né? Então, como que eu vou falar de bondade e falar insistentemente de bondade e eventualmente negligenciar alguma coisa para minha funcionária, por exemplo, dentro de casa? Ou maltratar uma pessoa, um entregador, um prestador de serviço dentro da minha casa? Ou até descuidar de alguma coisa muito importante dentro da minha casa, seja a higiene, seja os cuidados domésticos cotidianos. Então, como que eu vou dar mais importância, por exemplo, ao evangelho no lar do que a própria vivência desse evangelho, né? Porque o culto no lar, ele é pontual, é meia hora. Quem tem criança sabe que o culto no lar ele não pode ser muito demorado, né? Então, além disso, você tem que vivenciar, colocar em prática, né? Em relação ao evangelho no lar, é importante a gente falar que a execução dele dentro de casa, com crianças em específico, é uma outra modelagem, né? Para quem tem filho, para quem já teve filhos crianças e já cresceram, sabe que a forma, o script desse evangelho, do culto no lar, ele vai mudando com o passar do tempo. Mas com as crianças, a gente deve dar preferência para um momento lúdico, um momento divertido, leve, mas que leve efetivamente a palavra, os ensinamentos de Jesus para dentro de casa, né? E daí tem uma passagem do Chico Xavier, até acho que eu já falei isso em outras oportunidades, talvez nas aulas de planejamento, eu não sei se a gente, nos encontros de planejamento, eu não sei se a gente já mencionou, mas uma mãe procura o Chico Xavier, né, falando o que ela fazia para os meninos ficarem atentos na hora do culto no lar, que os filhos dela simplesmente não se concentravam. Aí ele falava, mas qual é o problema? O problema é que justamente na hora que senta para o culto no lar, eles querem comer biscoito. Eles querem ir para o pote de biscoito na cozinha. E levanta um, vai, busca um biscoito. Aí o Chico Xavier falou: é muito simples, coloca o pote de biscoito no centro da mesa e bota os meninos para comer os biscoitos. O evangelho no lar, o culto no lar, com a criança, ele tem uma nova modelagem. Ele é mais curto, o tempo é mais curto, mas ele tem que usar de elementos que atraiam a criança, né? Os livros infantis, não adianta eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ficar lendo por 30, 40 minutos e esperar que uma criança de 4 anos, de 3 anos, de 1 ano, de 6 meses esteja atenta. Em relação à idade da evangelização, a gente também vai conversar, tá certo? Em relação ao exemplo, é fundamental que a gente se policie, a gente ore, mas a gente se vigie em relação à exemplificação desse evangelho, em dar vivência de evangelho dentro de casa para os meus filhos. Então, ensinar cotidianamente a solidariedade, a fraternidade entre os irmãos e os pais,
entre os prestadores de serviço em casa, entre a funcionária, a babá, entre os avós e os netos, o exercício constante, a repetição constante, né? Quem é mãe sabe aqui que a gente vai passar a vida inteira mandando o filho fazer coisa, né? Escova os dentes, lava o pé, toma banho, lava o cabelo, vai estudar. E a gente tem que fazer isso também. Meu filho, peça desculpa, fale por favor, fale me perdoe, olhe nos olhos. O tempo todo esse ensinamento de virtudes cristãs, né? E aí é fundamental que a gente tenha noção de que em casa, em se tratando de evangelização da criança, nós estamos no comando, sim. Somos responsáveis, sim, né? E daí a gente tem que colocar a mão na cabeça e pensar, né? Quais são as nossas principais preocupações quando a gente tem filhos ou quando a gente vai ter filhos, né? Em regra, é o sustento, né? É a subsistência. Mas é fundamental, é essencial, e o cerne da questão é que a gente tenha o entendimento de que os ensinamentos de Cristo, de bondade, de caridade, de solidariedade, de humildade, né, de perdão, que esses ensinamentos, sim, façam parte cotidianamente da vida dos meus filhos. Essa, talvez, é a principal preocupação que nós devamos ter. A partir de quando nós, pais, começamos a evangelizar os nossos filhos, né? E daí, tem até uma parte desse livro aqui, que eu utilizei hoje, né? Nossos filhos são espíritos, né? Que aqui fala da responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, desde o momento em que a gente decide tê-los, de orar, de vibrar positivamente por aquele espírito, de desejar. E aqui ele até fala que se a gravidez, por uma eventualidade, ela não foi planejada, mude sua vibração e comece a vibrar recebendo esse espírito. Já é a sua responsabilidade. Isso é evangelizar também. Então, a evangelização na esfera doméstica, ela começa desde o momento em que a gente deseja esse filho. E se não desejamos, desde o momento em que vibramos para que o nosso espírito aceite aquele espírito que está vindo. Porque é uma das maiores responsabilidades que nós temos nessa vida. É receber um ser e auxiliar na evolução espiritual dele. Olha que responsabilidade que é ser pai e mãe, né? Em relação aos filhos que são do coração, a gente começa a evangelizar desde a chegada ao lar, né? Então, particularmente, com os dois filhos que eu tenho, a oração é, sempre foi rotineira e cotidiana antes de dormir, né? Eles bebês, né? Mamando no peito, a última mamada da noite, eu já iniciava o processo de oração com eles, né? Cada família vai se adequar à sua rotina e à forma como acha mais conveniente, mas é fundamental a gente já iniciar esse processo desde a tenra idade, né? E daí, nesse sentido, a gente precisa ter muita segurança. Eu já estou aliando agora a questão da evangelização em casa com a evangelização institucional. A gente sabe da importância de estudar. O filho não vai na escola no dia que ele quer, ele vai todos os dias, querendo ou não. O filho se alimenta todos os dias, querendo ou não. Ele escova os dentes e dorme todos os dias, querendo ou não. E ir na evangelização é uma escolha da criança? Se dissemos que quem está no comando são os pais, a criança ela não tem condições de decidir situações muito complexas. É a mesma coisa de você pegar uma criança de 4 anos, abrir um guarda-roupa abarrotado de roupa e falar, escolhe a sua roupa. A criança vai ficar 20 minutos tentando escolher. Se você pegar 3 roupas e falar, escolhe uma, ele escolhe na hora. A nossa missão é essa. Quem está no comando somos nós. A responsabilidade
é nossa. É a mesma coisa de eu estar dirigindo. Eu estou indo lá para o centro, eu dou carona para Edith e para Karina. Aí eu falo bem assim, Edith, eu passo a marcha. Ei, Karine, é para lá mesmo, centro? Gente, eu não sei, não, não sei de nada, não. Olha, eu não sei se eu viro para cá ou se eu viro para lá. A Edith e a Karine, elas vão olhar para mim e vão falar, Lívia não sabe de nada, tá insegura. É a mesma coisa dos pais. A nossa responsabilidade é orientar, é guiar. Por isso que eu repito, é uma das responsabilidades. Não, certamente é a responsabilidade mais séria que temos na vida, né? De conduzir alguém, de segurar nas mãos. E daí a evangelização, sim, se decidimos, se estamos seguros em relação a isso, sim, vai todo domingo ter evangelização, né? É necessário. A criança, por exemplo, eu estou passando isso em casa, está numa idade que não quer banhar. Aí eu vou virar e falar bem assim, minha filha, não banha não, então. Não precisa banhar não. Não precisa banhar. Precisa. Então é isso. O exercício, ele é constante. A gente tem que superar aquela visão de pais autoritários, sim, mas também temos que superar aquela visão de pais permissivos, né? O nosso objetivo, e a espiritualidade diz isso, são os pais lúcidos, né? Os pais que escutam, mas os pais que sabem exatamente que devem orientar. É, e quanto aos evangelizadores institucionais, né? A evangelização ela vai começar de que idade, né? A evangelização institucional de bebês ela é nova, né? Assim, tem poucas coisas escritas, mas sobretudo a Federação Espírita do Rio Grande do Sul já tem grande produção a respeito disso, sobre evangelizar bebês de dias. Nós lá do Cristo Consolador já tivemos bebês de 20 dias iniciando na evangelização. E daí fala, mas a criança entende, ela vibra, ela é um espírito, né? Então ela já está no processo de vibração. Ela sente. E quando a gente está no processo de aula, existem todos os espíritos que nos auxiliam. Essa vibração, esse padrão vibratório, ele chega até a criança, né? Que é uma vibração de amor. E isso chega até a criança, não interessa a idade que ela tem, isso já chega até o coração da criança. Porque, como a gente vai falar mais à frente, a vibração a evangelização é de coração para coração, é uma atividade de amor, né? E a evangelização espírita é fundamental que a gente entenda que ela é toda estruturada metodologicamente e doutrinariamente especificamente em relação à evangelização do Cristo Consolador, que tem a evangelização da juventude, tem a evangelização da infância. As meninas da juventude se reúnem, elas discutem, elas planejam e elas estudam. Existe um planejamento que é feito semestralmente. A infância, igual. A gente se reúne, estuda doutrina, e estuda a forma que esse conteúdo vai chegar até a criança, né? É óbvio que ninguém vai chegar, como eu já disse, com o livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir para a criança e ler. Não. A gente vai ensinar não, porque a gente nem gosta dessa palavra, né, Karine? A gente vai trocar essa informação, trocar esse conhecimento de uma forma lúdica, com fantoches, com desenhos, com filmes, com poesia, com recortes, para que a criança efetivamente vivencie aquilo, porque para a criança tudo é muito vivencial, não é muito teórico, é mais empírico, né? Então, o estudo e o planejamento da evangelização, ela nada mais é do que a concretização da fé raciocinada. A gente estuda, e a gente organiza, sistematiza. E para isso, hoje, a evangelização espírita infanto-juvenil, ela tem um material orientativo. Esse material orientativo, ele já é sim para as crianças a partir de 0 anos, né? As crianças de dias. E daí as turmas vão se dividindo em razão das suas idades.
Os eixos estruturantes do ato de evangelizar, esse é um documento que foi construído nacionalmente. O eixo estruturante é um tripé, né? Que é o conhecimento doutrinário, que é a fé raciocinada, o aprimoramento moral, que é a vivência do amor, e a transformação social, que é o trabalho do bem. O que é isso? Cabeça, fé raciocinada. Coração, vivência do amor. E mãos, trabalhar. Né? Não adianta a gente só falar do evangelho se não colocar a criançada, os adolescentes para trabalharem, né? Para efetivamente trabalhar, para entender que eles coexistem na sociedade, que eles não são o centro do mundo, né? Que existe uma sociedade girando ao redor deles. Então, a evangelização nesse sentido, ela é uma via de mão dupla, né? Para nós evangelizadoras, nós evangelizamos e somos evangelizadas. Por isso que eu falei que esse tema é um tema que me alegra profundamente, né? Porque as nossas reuniões de planejamento mesmo, existem situações em que eu mais melhorei do que somei. Então eu saio às vezes muito melhor do que eu entrei, porque a gente discute na linguagem adulto o conteúdo que vai ser trabalhado para a criança, mas aquele conteúdo ele nos enriquece, ele nos melhora infinitamente, né? E é fundamental para atrair a atenção da criança, né? E isso serve para a evangelização em casa e a evangelização institucional, gente. A ludicidade, a criatividade e a afetividade. Então, às vezes, a gente compra muitos livros para a criança, para que ela aprenda a ler logo, para que ela aprenda as letras, as cores, os números, porque a nossa preocupação hoje é essa, né? É que a criança seja um ótimo aluno, para que ele seja o melhor aluno, mas a gente quer, sobretudo, que eles sejam seres humanos melhores, né? Seres humanos impecáveis, né? Então, que o meu filho acerte a conta lá que a professora pediu, mas que o meu filho consiga auxiliar o coleguinha também que não conseguiu fazer as continhas, né? Que o meu filho responda às demandas da professora, mas que se alguma coisa cair da mão da professora, ele auxilie essa professora, né? Que é justamente a virtude, as virtudes de Cristo que a gente quer que essa criança efetivamente aprenda e reproduza, né? E quais são as faculdades importantes que um evangelizador deve ter, né? Qualquer evangelizador espírita ou qualquer evangelizador de qualquer outra, né, religião. Em primeiro momento, a gente tem que entender a seriedade do trabalho. Então, evangelizar crianças ou jovens não é um trabalho improvisado, não é aleatório. Ele é uma construção teórica, ele é de riqueza doutrinária, né? Então, e a gente tem que reconhecer a seriedade disso. A gente tem que estudar a doutrina. O estudo na doutrina espírita ele é imprescindível para qualquer atividade, né? Seja para uma palestra pública, seja para evangelização de bebês, de crianças ou de jovens. É necessário também planejamento e organização. Isso aqui, gente, tudo se aplica também à evangelização no lar, viu? Então, vamos fazer o culto no lar? Vamos. Que dia? Todos os dias, tal dia, tal hora, né? É bebezinho, o bebezinho vai ficar lá do lado. É uma criança maior que quer ficar lendo livro, coloca os livros lá para ele ficar folheando, mas ele está lá naquela vibração, sentindo e escutando o que temos a dizer. E lá na evangelização institucionalizada, que é a evangelização no centro espírita, também o planejamento e organização, né? A gente esquematiza o planejamento do semestre e o planejamento semanal, né, daquela atividade. Tem que ter disposição também. E daí, a disposição, ela é, na verdade, a gente colocar o dedo nas nossas feridas, como pais, como evangelizadores, né? Eu tenho que estar disposto, disponível para, por exemplo, no nosso caso de evangelização infantil, no domingo de manhã, estar lá. Para as meninas da juventude, no sábado à tarde, estar lá.
para um dia na semana na minha casa eu tirar para fazer o culto no lar. Isso é disposição. Não existe falta de tempo, né, gente? Existe a importância que aquilo tem ou não para a gente. É natural que, às vezes, num dia no culto no lar, ou um dia eu não vou poder participar da evangelização por uma eventualidade. Mas o compromisso e estar disposto para aquele compromisso é, sim, imprescindível para o evangelizador. E, por fim, uma faculdade que é fundamental é a humildade, né? É eu estar entregue àquilo e aberto para aprender, para trocar, às vezes para levar para o evangelizando algo e ele não querer receber daquela forma, que isso acontece, às vezes eles sinalizam para nós que o caminho seria outro para aquela mensagem chegar até ele. E a gente ter essa humildade de, às vezes, rever os caminhos que precisamos trilhar. Que é justamente aquela mãe que eu falei lá, né? Ela vai o exemplo lá do Chico Xavier. No próximo culto no lar, ela tem a humildade de ir até a cozinha, pegar o pote de biscoito, colocar no meio da mesa e falar: meus filhos, comam. Não era o que eu queria, mas vamos. Se é para seguir assim, para a gente continuar, vamos seguir assim. Mas é a gente ter a humildade de entender que, às vezes, a forma como a gente está levando, ela também precisa ser revista, né? E daí eu vou encerrar essa reflexão com o tema dessa fala de hoje, né? Por que que evangelizar é um presente de amor? Por que que evangelizar a criança é um presente de amor? E é um presente de um amor infinito. Porque da feita que eu reconheço que aquela criança é um espírito imortal, ora, eu trouxe ao mundo, ou está chegando para mim lá no centro, uma criança que é um espírito imortal. Eu sou evangelizadora, seja em casa como mãe, seja no centro como evangelizadora. Eu reconheço o meu papel e a importância que aquele espírito tem na minha vida. E eu reconheço que ele, sendo imortal, ele é tão importante, que juntos, segurando nas mãos, ombro a ombro, né, que tem até uma música que se canta no centro, ombro a ombro, vamos evoluir juntos. Vamos juntos estudar o Evangelho. Para quê? Para que você, meu irmão, evangelizando, você melhore. E você melhorando, eu estou melhorando também, porque coexistimos, né? E também é, viabiliza a aproximação ou auxilia, vamos dizer assim, a aproximação desse espírito com Deus, né? Olha que coisa linda. Quando eu levo o evangelho para dentro da minha casa, gente, levar o evangelho para dentro de casa, eu já disse isso na última palestra lá no centro, não é ter religião. Levar o evangelho para dentro de casa, exercitar virtudes, virtudes que nos tornam seres humanos melhores, né? Então é você evangelizar essencialmente a gente auxiliar nesse processo de encontro com aquele criador, com o nosso paizinho. É como eu falo para os meus filhos, né? Antes de dormir sempre. Vamos fechar os olhos e pensar naquele paizinho que está lá, ó, olhando para a gente, aquele paizinho que criou a gente, né? O nosso pai maior. E o que que isso confere à criança? O que que isso dá para a criança? Segurança, gente, né? Eu sou passageira, meu marido é passageiro, né? Todas as evangelizadoras do centro são passageiras aqui na Terra, materialmente falando, os espíritos são imortais. Mas que quando a gente volte lá para o plano espiritual, que quem ficou, fique tranquilo e seguro, né? Tenha consciência de que existe um pai que está cuidando da gente, que olha para a gente, que independente se os meus pais estiverem vivos ou não aqui na Terra, eu vou ter um pai criador que está lá segurando a minha mão. E isso favorece a quê também? Favorece aquele cunho preventivo que eu falei lá no início, que a gente não se desvie. Quando a gente tem uma certeza, que é a certeza do Criador, que é a certeza do divino, do celestial e da imortalidade do espírito,
metade do caminho tá feito, né? Eu sei que o que vai morrer é o meu corpo, eu sei que o meu espírito é imortal, eu sei que eu preciso melhorar esse espírito. E a evangelização ela vem justamente para isso, para presentear essa criança desse amor de Deus, dessa certeza da imortalidade e dessa certeza que sim, nós precisamos melhorar, nós precisamos evoluir, senão nada à nossa volta vai melhorar. Então, evidencia nossa preocupação com o espírito imortal, mostra que nós reconhecemos a importância do outro e viabiliza e auxilia na aproximação com esse paizinho que cuida da gente. E era isso. A mensagem de hoje, que Jesus continue conosco aqui, nos auxiliando nesse processo de evangelização nos nossos lares e de evangelização nas instituições também. Obrigada, gente.